Todos nós somos produto de um cristianismo que não aprendeu a pensar a Escritura da perspectiva correta. Eu digo isso sem nenhum demérito, mas apenas apontando uma deficiência na visão espiritual acerca das coisas de Deus, uma vez que desde o nascimento da igreja enquanto cristianismo, não enquanto corpo de Cristo, podemos datar a partir do 4º século, quando surge o cristianismo oficial, a partir da igreja mãe, Igreja Católica Apostólica Romana, apóstata, caída, e depois pelos segmentos, sejam eles o reformado ou mesmo o evangélico. O fato é que se construiu ao longo da história. Quero pedir que os irmãos prestem bastante atenção, porque eu estou trazendo aqui algumas informações que são importantes para a sua compreensão do que será dito e de como será dito. Então, ao longo da história foi construída uma visão teológica da verdade do ponto de vista meramente objetivo. O que significa isso, do ponto de vista meramente objetivo? Tomaram todas as verdades bíblicas, temas bíblicos, como por exemplo, novo nascimento, batismo, ou que seja o próprio batismo com o Espírito Santo, ou que seja a segunda vinda de Cristo, ou temas como nós vamos tratar nesta conferência, por exemplo, como o fenômeno que a Bíblia apresenta enquanto o anticristo, apresentado, o anticristo. Tomar esses temas apenas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista objetivo, sem uma relação direta com o ser, com o homem. De sorte que as pessoas passaram, então, ao longo da história, a se posicionarem ao lado de determinada doutrina ou de determinado entendimento. Passaram, então, inclusive a gerarem muitas facções, discussões em torno desses temas. E depois de tantos anos, podemos colocar quase 2000 anos ou 1600 anos de história, ocorre que pouco se apreendeu das verdades bíblicas no sentido de como essas verdades acontecem dentro do homem. Eu sei que esse aspecto conceitual de que estou falando, ele tem a sua importância, mas ele não pode assumir o lugar da verdade enquanto algo que acontece. A verdade de Deus, preste atenção nisso, seja a revelação das coisas positivas em relação a Deus, sejam das coisas negativas em relação ao pecado, ao mundo, às trevas, à morte ou ao próprio anticristo, são verdades que acontecem. Os conceitos são válidos apenas para fazer uma descrição objetiva daquilo que acontece dentro do homem. Não pode inverter, negligenciar a verdade enquanto um acontecimento para valorizar a verdade apenas enquanto um conceito. Então eu não estou dizendo que o conceito não é importante, mas eu estou defendendo que a verdade, primeiramente, ela acontece. Ela é um fato orgânico que acontece no coração do homem, na mente do homem, na consciência do homem, no ser do homem. E posteriormente essa experiência pode então ser escrita ou mesmo descrita na forma doutrinária.